Hoje eu vou falar do cacau, né? Um fruto fantástico. Eu amo chocolate, eu amo trabalhar com chocolate. E hoje o tema é cacau. E nada melhor para iniciar um tema desse do que contando história, né? A deusa Maia, uma deusa antiga, a deusa do chocolate, o nome dela era Ixcacau. Ela teve uma origem humilde, mas honrada com seu formato de deusa antiga, porque ela tinha muita honra, né? Em uma sociedade matriarcal, onde a cultura e os cuidados para que todos fossem alimentados. Olha, isso, isso me impressiona. E essa deusa, o banimento da fome, a prevenção contra a proteção e segurança das pessoas era de responsabilidade divina, né? Então ela era a deusa da abundância, a deusa da compaixão, da fertilidade. Por isso eu chamo deusa faz as pazes. Depois daquela DR, nada melhor do que um chocolate. É o momento que você precisa desacelerar, precisa apreciar a beleza e os prazeres sensuais da vida, né? Tudo que a gente merece depois de uma DR. Mas nas antigas lendas, diz que ela nutre, que alimenta a fome, que abençoa as plantas e os jardins e nos lembra tanto o corpo espiritual precisa de sustento, a nossa alimentação, olha que lindo. Essa deusa é uma linda, bonito, né? Isso me faz acreditar fortemente, porque a fisiologia explica, né? Explica o porquê esse cacau é tão especial. O cacaueiro da espécie Theobroma cacau, os antigos gregos, né, diz que Theo vem de Deus e broma de néctar. Imagina, Deus do néctar. Ai, divino! E você pode consumir esse cacau em forma de extrato, em forma de manteiga, em forma de cacau em pó, que é o que eu utilizo. Porque ela possui uma quantidade expressiva de fitoquímicos, os polifenóis. Falei ontem, né, da alimentação viva e tá aí os super-heróis de novo. Esse polifenol é um irmão, é uma prima irmã da cafeína, como diz o Dr. Duprat. Ela melhora o vigor, mas sem os efeitos colaterais da cafeína, né? Aqueles efeitos de tremores de extremidades. Para as pessoas que trabalham com manual, que necessita da mão com precisão, eu não indicaria muito café cedo, mas, né, cada um nas suas escolhas, mas o café tem esse efeito de deixar a gente ativo mesmo, e é fantástico, eu adoro café. E vamos falar desses heróis nossos, né, os polifenóis. O herói dele é chamado epicatequina. Quem é esse cara? Ele estimula a produção de óxido nítrico. E o que isso tem a ver, né? É que ele faz esse óxido nítrico, a produção dele, o óxido nítrico tem a função de fazer o relaxamento dos nossos vasos. Olha que especial. Então, se ele relaxa, ele automaticamente vai ficar mais espaçoso. Que nem o cara relaxado, sempre é espaçoso. Brincadeira, hoje eu tô fazendo muitos exemplos aí. Mas, então ele aumenta, imagina, ele tá os tubinhos lá todos relaxadinhos, então automaticamente aumenta o fluxo sanguíneo. Olha que bacana, e aumentando o fluxo sanguíneo, aumenta a atividade de vários órgãos em várias áreas, né? Aumentando a função dessas áreas. E o mais bacana, que ela aumenta também o fluxo energético. Olha que legal. É um exemplo bom para entender o fluxo energético, é o exercício da respiração, né? Para meditação e tal, porque a repetição da respiração faz você aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, que a gente quer. Aumentar esse fluxo sanguíneo, fazer a mente, né,
ter essa abertura aí de consciência, esse aumento de energia, né, que a gente precisa. Por isso que nos rituais de clarividência, nos antigos maias, né, que veio o cacau, o principal ingrediente era o cacau para esses rituais. E olha como a natureza realmente se explica e o corpo é uma máquina inteligente. A área beneficiada pelo cacau é o cerebelo. Olha só, é ele que faz aumentar esse fluxo sanguíneo aí, fazendo com que a gente tenha realmente mais clareza, mais cognição. Nas citações dos estudos, das pesquisas que eu li, 50 gramas de chocolate, de cacau, precisa ser acima de 70%, contém 125 miligramas de epicatequinas. E não adianta achar que o leite vai ter epicatequinas, que não, só tem gordura pura e açúcar. Mas o que mais me impressionou é o efeito que causa essas epicatequinas. Elas são um super-herói. Por isso que eu sou apaixonada por chocolate. As pessoas que tomaram cacau diminuíram absurdamente o nível de cortisol. Eu já falei dele, né, no despertar. Então, além de aumentar o fluxo, ele estimula o controle dessa ansiedade, desse estresse, né? Então, é fazer a máquina funcionar mesmo. Um outro efeito interessante é o aumento da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor. Lembra que a gente falou do mensageiro? A causa desse efeito deve ter uma relação com o sistema imune. Por quê? Porque o cacau estimula as nossas bactérias intestinais. Olha que legal, uma coisa tem relação com a outra, né? Para que seja, faz essa proteção, falei ontem sobre isso, e para que não seja causada essas infecções, né? E possa aumentar a produção dessa serotonina. O que seria essa serotonina, né? Esse neurotransmissor, esse mensageiro, o que ele vai falar para o cérebro? Ele inibe a sensação de ira, de agressividade, de falta de sono, até vômito e o aumento de apetite, olha só. E ela vem a partir de um aminoácido chamado triptofano. Geralmente os medicamentos antidepressivos têm esse triptofano, né? E ele é um neurotransmissor que está presente em 90% no trato gastrointestinais. Mas atua no corpo, né, esse triptofano, afetando as emoções, as habilidades motoras, né? E então ela é considerada como se fosse considerada uma estimuladora natural do humor, né? Regulando o sono, a fome, a digestão. Então a serotonina é fantástica. Vamos, né? Dá-lhe cacau na veia aí, mas tô brincando, não precisa mais inserir sim num dos seus ingredientes da sua rotina alimentar, porque a nossa natureza ela nos ensina, né? E você lembrando dessa natureza interna, você consegue estabilizar a natureza interna, né? O seu humor ali, os seus comportamentos, as nossas reações, as nossas escolhas. E é isso que eu quero, né? Então, vivo, se alimente de coisas que tem esses poderes ali, que tem esses super-heróis, que é isso que vai fazer o nosso corpo reagir à saúde,